E a pergunta é muito clara: o senhor vai desistir para apoiar Lula ou não, deputado? Fabíola, antes de eu responder a sua pergunta de forma direta, objetiva, e eu farei, mas eu preciso dizer algo, manifestar aqui um pesar que eu tenho e que eu já tinha desconfiança de que a gente vivia sob esse cenário, mas esse período aí de eleições presidenciais, né, essa pré-campanha que começou em janeiro até aqui, e agora principalmente com esse episódio que envolve o ex-presidente Lula, dele ter me convidado para conversar e que atraiu muita atenção da imprensa, serviu para que eu tivesse a convicção de que a gente, aí eu digo a gente enquanto coletividade, a gente deixou de acreditar que é possível fazer política de uma maneira menos pragmática, de uma maneira que esteja mais próxima ao idealismo. E por que eu digo isso? Todas as vezes que alguém me faz essa pergunta, e eu respondi essa pergunta 300 vezes desde a última quinta-feira, eu digo o seguinte: olha, eu não vou interromper a minha campanha, eu sou candidato à presidência da República, o meu nome foi aprovado em convenção, eu não preciso de usar holofotes, de buscar espaço na mídia para garantir uma reeleição. Prova disso, Fábio, um dado que poucas pessoas mostram, divulgam, é que eu cheguei a pontuar 11 pontos na pesquisa de intenção de voto para governador do estado, em meados de setembro do ano passado, empatado com Alexandre Calil, atrás só do governador Zema, e cheguei a pontuar 17 pontos para o Senado. Então, não é que a minha candidatura à presidência não é viável eleitoralmente, é que a gente não conseguiu vencer a polarização, romper a polarização até aqui. Prova que em Minas, onde não existia essa polarização, eu cheguei a pontuar, como eu acabei de colocar, com 11 pontos. Então, eu vejo que a gente deixou de acreditar que é possível fazer política de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo claro disso que eu acabei de falar. Sexta-feira, concedendo a entrevista, não vou citar aqui o nome do veículo de imprensa, muito menos do jornalista, por uma questão ética, mas eu expliquei isso que eu acabei de dizer para você. Falei, olha, a candidatura continua normal, na próxima quinta-feira eu vou encontrar com o ex-presidente Lula, e se ele acampar as minhas principais propostas, eu desisto da candidatura. Aí disse assim, olha, mas eu acho improvável que ele o faça, porque eu não estou preocupado em não ser reeleito, em ficar 4 anos sem mandato, sei que é possível acontecer o imponderável e eu vencer as eleições, e eu quero utilizar essa candidatura, claro, mantendo ali uma ponta de esperança de vencer, mas eu quero utilizar essa candidatura para dar visibilidade às pautas que eu defendo. Então, mesmo se ele não acampar as minhas propostas, eu vou continuar candidato normalmente. E aí disse assim, e eu acredito que ele não vai acampar, porque eu sou um candidato de 2, 3 pontos na pesquisa, mas vou negociar com ele como se eu tivesse 30 pontos. Ou seja, eu vou pedir muito, pedir em termos de propostas. E aí, quando terminou essa fala minha, ele disse assim, Janones, agora em off aqui, o que você quer de verdade? Eu falei, eu não estou entendendo, como assim? É isso que eu acabei de colocar para você. Não, aí, né, eu sou um jornalista de credibilidade, não vou te expor de alguma maneira, entre nós, em off, o que é o seu interesse? E eu falei, é exatamente isso, é que ele encampe as minhas propostas, é que a gente possa avançar em relação ao auxílio emergencial, que a gente possa avançar em relação à inclusão dos deficientes físicos, em relação ao tratamento de saúde mental no nosso país. Então, é isso, Fabiola, para encerrar. Pode ser que eu retire, sim, não acho mais provável, mas deixo o meu pesar, o meu lamento de ver que nós, enquanto coletividade, imprensa, classe política, população, a gente deixou de acreditar que alguém possa fazer política por um ideal, para discutir propostas e não em busca de interesses pessoais, de benesses, de cargos. E já, mais uma vez, ressaltando aqui, estou fazendo questão de deixar registrado realmente para me comprometer, para depois posso candidato, quando o senhor fala das suas propostas, que ele abarque as suas ideias, as suas propostas, muitas delas já estão sendo abarcadas pelo PT e sempre foram, né? Até porque o senhor também era do PT, já foi do PT, né? Então, o que o senhor está dizendo é que o senhor realmente vai desistir, porque muitas delas, o senhor falou auxílio emergencial, a questão da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, isso daí é uma das principais bandeiras também da esquerda, né? E de quem está com Lula neste momento, PSOL, Rede. Então, quer dizer, muitas das suas propostas, elas realmente são as mesmas dessa frente de apoio a Lula. A gente pode entender, então, que está praticamente certo a sua desistência? Fabiola, como eu te disse que eu não cedo ao pragmatismo e
por mais as pessoas às vezes confundem por eu estar no meu primeiro mandato de deputado federal, eu tenho um primeiro ano, eu estou no meu primeiro mandato efetivo, né, legalmente falando, mas eu tenho um histórico na política, eu sempre digo que eu sou político de fato, eu não nego isso, então eu não vou dizer bem no popular aqui, eu não vou deixar ninguém me passar um melzinho, essa é a expressão que a gente usa lá em Minas Gerais, para me enganar e me fazer de bobo. A gente mineiro, a gente costuma usar a expressão assim, que a gente só tem a cara de bobo, mas a gente de bobo não tem nada. Eu não vou entrar dessas propostas vagas. O meu pedido não vai ser assim, olha, que a gente olhe com mais atenção para a inclusão do deficiente físico, que o Lula se comprometa a lutar pela implementação do auxílio emergencial, que ele dê um pouco mais de atenção ao tratamento de saúde mental, ou que ele aumente os investimentos. Não, nós vamos levar medidas específicas, objetivas, ou no popular, colocarei ele contra a parede. Prazos para ser adotadas, condições, viabilidade. Então, não vai ser essa fala vaga de a gente vai lutar por isso, a gente está assumindo um compromisso. O senhor pode... Olha, eu acredito piamente que o senhor Fica à vontade, Thales. Eu acredito piamente que o senhor vai realmente discutir propostas, diferentemente do que o senhor falou aí a respeito do jornalista que perguntou ao senhor, mas eu acredito que o senhor vai discutir propostas. Mas para o senhor nos ajudar a aumentar a crença nisso, é possível o senhor detalhar algumas dessas propostas para a gente? Vou detalhar algumas. Não tenho todas ainda. E o senhor vai pedir a ele, olha, isso aqui. São quantas, na verdade? Começando por aí, são quantas? Até aqui que eu já tenho detalhadas 5, mas a gente vai levar mais algumas. Tudo isso aconteceu muito rápido, Fabiola, Thales, né? Isso aconteceu de quinta para sexta-feira, sábado e domingo eu cumpri a agenda e agora há pouco chegou aqui algumas pessoas integrantes da minha equipe e a gente vai começar oficialmente esse trabalho agora. Perfeito. Mas eu vou citar algumas aqui de forma bem objetiva. Primeiro, cota em dobro para as mães solos, que é um projeto que está em discussão. Eu sou relator desse projeto na Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara dos Deputados, e o ex-presidente Lula em nenhum momento manifestou nada publicamente se ele vai ou não assumir esse compromisso de dobrar a cota para as mães solos. Segunda medida efetiva, incluir nos beneficiários do Auxílio Brasil todos aqueles que estão inscritos no CAD único. Hoje, quem recebe o Auxílio Brasil é quem recebia o Bolsa Família, mas tem muita gente que está no CAD único, não recebia o Bolsa Família e, por isso, não estão recebendo o Auxílio Brasil. Tem uma terceira aqui, que aí talvez essa confirme o que a Fabiola falou, de já está, mas eu não tenho muita segurança, porque eu procurei pela imprensa, eu só vi o Lula falando sobre isso em uma entrevista que ele deu em uma rádio, se eu não me engano, na Bahia, pode ser que tenha outras, eu não tenha visto, mas, enfim, essa eu não posso te garantir com efetividade, com segurança, de que ele não tenha assumido o compromisso, que é transformar esse aumento agora de R$400 para R$600 em permanente, uma vez que ele só vai até dia 31 de dezembro. Mais uma medida agora relacionada à questão de saúde mental. O meu pedido é para que a gente possa criar, dentro da estrutura do Ministério da Saúde, uma secretaria específica para tratar sobre os investimentos e o desenvolvimento de políticas públicas para a área de saúde mental, e aí vou levar mais detalhado ainda quais seriam essas políticas públicas. Claro que eu não vou ditar todas, porque o que a gente está propondo é uma ampla discussão, mas quais seriam essas medidas, eu vou desenvolver isso até quinta-feira, lembrando que o país é o 5º do mundo no número de suicídios, o nosso país, ele é o primeiro no número de pessoas com transtorno de ansiedade, e que boa parte dos crimes que a gente vê praticado no nosso país, principalmente crimes de trânsito, de discussões em residências, vários desses crimes que são movidos por uma impulsividade poderiam ser resolvidos com maior investimento em saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, não está falando só de quem está em caso grave, não. E eu digo isso, Fabiola, Thales, só para encerrar esse tópico, eu fui diagnosticado com TDAH já na vida adulta, então eu tive acesso aos melhores médicos, aos melhores medicamentos, eu sei exatamente o que é o significado da gente ter um maior investimento em saúde mental no país. Em relação à lei de inclusão, que é de 2015, que já existe na teoria, mas que na prática quase nada daquilo ali foi implementado, a gente está em contato com a associação que eu conheci, que é um exemplo de inclusão no país, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, e a gente vai, junto com eles, desenvolver essas medidas para que essa lei possa ser aplicada de fato. Então, vocês verem que eu não estou sendo nada modesto no quesito pedir... E se para dar garantia ao senhor de que vai cumprir esse acordo com o senhor, o Lula disse assim,
Olha aqui, Janone, eu quero, inclusive, que você seja meu ministro da área de cidadania, essas propostas são da área de social, um ministro da área social para encaminhar essas propostas. O senhor aceitaria? Não aceitaria, Thales, porque isso vai contra tudo que eu quero, mais do que fazer. Primeiro, que eu amo ser deputado federal. Eu acho que eu posso servir muito ao país no Congresso Nacional. O bolsonarismo, ele vai deixar muitas sequelas. O bolsonarismo não acaba com a derrota do Bolsonaro. E aqui eu vou deixar a modéstia de lado para dizer que eu me considero um bom deputado. Eu sou combativo, eu não quis ir para o Senado justamente porque eu acho que a Câmara dos Deputados tem a minha cara, e eu aceitar um convite desse, por mais que eu entenda que eu possa ser, joga por terra tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. E eu posso contribuir com o próximo ministro, talvez até mais, na Câmara dos Deputados. Então, eu não aceitaria o convite, o meu desejo realmente, caso eu retire a minha candidatura, é permanecer na Câmara dos Deputados. Bom, então, porque assim, todas essas propostas que o senhor falou, é bem possível que o Lula fale, beleza, eu vou apoiar. O senhor vai exigir algum documento escrito, vai exigir que isso esteja em algum lugar? Porque ele pode... eu até achei curioso que o senhor falou assim, vou colocar Lula na parede. Todo mundo fala que no encontro, sozinho com o Lula, é difícil você sair de lá sem ser convencido por ele, né? Você sabe disso, né, deputado? O senhor conhece bem, né? Ele vai jogar ali toda a sedução dele, aí, ó, o senhor vai sair de lá e fala, não, fica tranquilo, Janones, aí já vai estar no nosso programa. O senhor vai exigir algum documento escrito, alguma coisa, para que o senhor saia com a certeza de que essas suas propostas serão colocadas no programa de governo de Lula e Alckmin? Fabíola, a gente às vezes critica muito que determinado político cedeu demais ao pragmatismo. Se você pegar a essência de todas as críticas que eu fiz ao ex-presidente Lula durante esse trajeto dessa pré-candidatura e agora candidatura, basicamente foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, olha, o Lula está ultrapassado, o Lula perdeu o contato com as bases dele, foi isso que eu falei. Em resumo, o que eu sempre disse foi o seguinte, olha, toda utopia, para ela se transformar em realidade, ela precisa de uma dose de pragmatismo. Só que eu entendo que o ex-presidente Lula, ele errou na mão, ele exagerou na dose do pragmatismo. Então, se eu estou dizendo que é possível fazer política discutindo propostas, que eu entendo, não vou ter pretensão de dizer que eu sozinho vou provar isso, mas que eu vou colaborar, ajudar, para provar que ainda é possível fazer política de forma não pragmática, baseada em propostas, então eu preciso oportunizar isso também para aqueles que eu estou discutindo, que eu estou fazendo política junto. A gente diz em Minas que a política se faz no fio do bigode. E não é nem tanto assim no fio do bigode, porque isso vai ser publicizado. Eu acredito que alguém com a biografia do Lula, com a trajetória dele, com a história dele, assumindo publicamente, que é isso que a gente vai exigir, não necessariamente uma carta, um documento, mas que ele possa assumir esses compromissos publicamente, com a imprensa, com o seu eleitorado. Se ele descumprir essas propostas amanhã, ele vai estar dando um tiro no pé, sem falar que ele terá, na Câmara dos Deputados, pelos próximos 4 anos, um adversário muito combativo, né, com forte engajamento nas redes sociais, que vai estar lá todos os dias para cobrar e dizer, olha, o Lula enganou não a mim, mas a todo o povo brasileiro, disse que ia implementar isso, o senhor falou desse forte engajamento nas redes sociais, o senhor realmente tem uma grande penetração e por isso tem mostrado um bom desempenho, sobretudo na fase inicial da campanha eleitoral. Isso, inclusive, surpreendeu muito os analistas políticos. Eu pergunto ao senhor se o senhor pretende fazer campanha com intensidade nas redes para o Lula, caso decida apoiá-lo. Tanto se eu mantiver a candidatura, como se eu decidir apoiar o ex-presidente Lula, eu vou entrar, vamos usar o popular, eu vou entrar de cabeça na campanha. Eu não tenho, para mim, não tem meio termo, principalmente em um momento como o que a gente vive hoje, com a democracia de fato em risco. Isso não é, isso é mimimi, é conversa fiada. Não é. Quem conhece de história sabe que um golpe não se dá da noite para o dia, você não dorme em uma democracia plena e acorda em um regime ditatorial, são aos poucos, você vai minando a democracia aos poucos. Então, o momento histórico que a gente vive exige, e eu farei uma imersão total na candidatura, seja na do ex-presidente Lula, seja mantendo a minha candidatura, eu vou prestar o melhor que eu puder, o melhor serviço que eu puder, né, para o nosso país, para a nossa democracia. Não vou me acovardar.
Eu posso colocar aí um percentual de chances, só para a gente ficar mais claro, porque deu a entender aqui que vai estar quase tudo fechado, né, deputado? 80% de chance de o senhor realmente ir com a campanha de Lula? Fabiola, se ele acampar minhas propostas, 100%, se ele não acampar, zero. Eu não vou fazer nenhum tipo de meio termo, de negociar. Por isso que eu digo que, Mas na sua às vezes, conversa com a Glaze, né? Porque o senhor ainda não falou diretamente com o presidente Lula, mas o senhor já recebeu essa garantia de outros integrantes do PT? Já falaram para o senhor que eles vão acampar? Já falou, a Glaze falou para o senhor, não falou? Eu falei direto com o ex-presidente Lula por telefone na sexta-feira, a gente encontrou há cerca de 15 dias em Brasília, depois eu falei com ele na sexta-feira, ele disse que ia me ligar, me ligou, e aí ele disse para eu acertar com a Gleice os detalhes do dia, horário. Falei com a Gleice em seguida, ela me disse que nessa quinta, a gente combinou de se encontrar nessa quinta-feira, às 15 horas. E a gente não se falou mais. Então, eu te confesso que eu imagino que até ali para quarta-feira, muito provavelmente a gente não vai chegar nesse encontro às cegas. Então, até ali para quarta-feira, talvez terça já, eu tenho aí algum termômetro de que se eles vão ou não acampar essas propostas e etc. Até aqui, não, a gente não se falou mais depois de sexta-feira. O senhor acha que os demais candidatos deviam fazer como o senhor e se aproximar do Lula para uma frente contra o Bolsonaro? Eu queria, Thales, que a gente se aproximasse de qualquer um para discutir propostas, como eu estou fazendo. Eu até, pessoal da minha equipe que estava junto o dia que a gente se encontrou com o ex-presidente Lula 15 dias atrás, eles me disseram assim, Janones, quantas pessoas você acha que já estiveram num encontro com o Lula e sentou e falou só sobre propostas? Eles não devem nem estar acostumados com isso. E depois, quando a gente encontrou novamente há 6 dias atrás, que eu falei com a Gleice em uma chamada de vídeo, eu já iniciei a chamada dizendo o seguinte, que ela não me fez nenhuma proposta, mas eu de antemão já disse que não me fosse oferecido nenhum cargo, nenhum ministério. Mas essa frente contra o Bolsonaro, o senhor acha que deveria haver? Deveria, mas eu não gosto, Thales, da abordagem. Sabe, eu digo que existe uma diferença entre Bolsonaro e bolsonarismo. Eu não me coloco contra Bolsonaro, eu me coloco contra o bolsonarismo, contra as ideias. Eu acho que é aí que a esquerda errou a mão nos últimos 4 anos, às vezes. Fica uma coisa meio colérica, quando você vê, o Bolsonaro, a gente tem que tirar o Bolsonaro. Não, a gente tem que tirar o que o Bolsonaro representa. Então, eu faço essa diferenciação teórica. Eu sei que na prática não tem diferença nenhuma. Respondendo a você, sim, a gente precisa construir essa frente contra o bolsonarismo. Mas o senhor está certo em fazer essa diferença. Eu acho que o senhor está certíssimo. Certíssimo, é. Agora, e o Ciro? E o Ciro? É. Desculpe. Não, é importante. Eu queria falar também do Luciano Bivar, né? Que eu acho que também foi algo que aconteceu na semana passada. Desistiu da candidatura. Ele já fez diferente. Ele primeiro anunciou a desistência da candidatura dele. E aí ficou. Será que a União Brasil vai para um lado, vai para o outro? Vai ser que nem o PSD, vai liberar? Porque tem muita questão que é diferente do Janones nesse caso do Avante. A União Brasil, um partido muito grande, tem as suas divergências estaduais, né? E que é diferente também do Ciro, que é uma coisa muito do Ciro, né, de querer disputar aí contra Bolsonaro e contra Lula no discurso dele. Agora, o senhor acha, por exemplo, Luciano Bivar, o senhor acha que é possível a União Brasil fechar com o Lula? É impossível isso ou não, na sua análise? Pelo que a gente tem acompanhado, inclusive nos bastidores, isso se torna impossível no momento devido a acordos nos estados. Imagina a situação que a gente teria de Sérgio Moro apoiando o ex-presidente Lula, mesmo que apoiando indiretamente através da sua legenda. Então, esse cenário hoje é impossível. A tendência realmente é que o partido libere os diretórios estaduais e não feche com nenhum dos candidatos à presidência. Caminha para isso. Ou lance uma candidata própria laranja. Né? Isso. Como seria do próprio Bivar? Como era do próprio Bivar. Aí o Bivar pode apoiar pessoalmente o Lula, mas coloca lá um candidato laranja que o partido apoia ou não em vários estados, como vai fazer o MDB com a Simone Tebet. Né? Agora, deputado, e o Ciro? O Ciro Gomes, o senhor acha que há a possibilidade do Ciro se aproximar? Como o senhor está vendo a atuação do Ciro nessa questão do combate ao bolsonarismo e da união das forças de oposição ao bolsonarismo? Thales, o Ciro, ele tem excelentes propostas, é extremamente preparado. Eu falei com ele
A gente falou algumas vezes. Da última vez que eu falei com ele, eu tomei a iniciativa de falar, liguei para ele disse que me retornaria logo em seguida para a gente marcar um encontro e não marcou esse encontro até hoje. Depois eu vi ontem que ele deu uma entrevista, uma coletiva, onde ele mencionou que não foi possível encontrar, mas que ele está à disposição e etc. Na minha análise, o que o Ciro erra é o seguinte: quando você minimiza, quando você coloca, e eu sempre disse o seguinte, Bolsonaro e Lula, falei isso em várias entrevistas minhas, e não tem incoerência, são farinhas do mesmo saco no sentido programático. O que eu queria dizer ali era que nenhum dos dois estavam se propondo, de fato, a enfrentar, por exemplo, o sistema financeiro no nosso país. Agora, em relação ao papel que exerce na democracia, não tem como você colocar Lula e Bolsonaro no mesmo saco, no mesmo balaio, vamos dizer assim. E Ciro erra a mão quando faz isso, quando ele coloca Bolsonaro e Lula como 6 e meia dúzia. E existe uma diferença gigantesca entre ambos, e eu acho que ele ainda não teve a grandeza de perceber o momento que o nosso país está atravessando na história. Acho que ele está enxergando o momento presente, o amanhã, a sede, né? Está numa vontade louca de vencer as eleições, o que é legítimo para alguém que já está na 4ª disputa eleitoral, que sabe que tem uma capacidade gigantesca, que sabe que está preparado. É legítima essa vontade de vencer, mas deixa de ser legítima quando você coloca essa vontade à frente da defesa da democracia no nosso país. Então, na minha visão, ele erra a mão quando coloca Lula e Bolsonaro no mesmo patamar em relação à importância da defesa da democracia no nosso país. O senhor